Olá galera, estamos aqui para mais uma videoaula, agora do sexto ano, Ciências, capítulo 4 do livro de vocês. Vamos falar sobre cuidados com o solo. Ele se inicia lá na página 361, ok? Solo e saúde, nós vamos falar um pouquinho. Então vamos começar com os cuidados com o solo. Nós já sabemos que o solo ele precisa ter um cuidado, né? Nós não podemos plantar sem antes preparar esse solo, tá? Então existem técnicas de preparo e de manejo do solo para que ele assim possa ser bem produtivo, ok? Primeiro nós vamos ver algumas dessas técnicas, tá? A primeira dessas técnicas é a aração. A aração, o que acontece na aração? Ela quebra os torrões, os grandes torrões de terra, eles são quebrados. Isso pode ser feito através de um animal ou através de uma máquina, tá? E em que isso ajuda? Isso ajuda as raízes, ajuda o ar, ajuda a água a penetrar no solo com muito mais facilidade, ok? Então é meio que revolver o solo para que ali a água possa penetrar, as raízes das plantas e o ar, ok? O segundo ponto, a segunda técnica de manejo, de preparação, é a adubação. A adubação ela faz o quê? Com a utilização de adubos, eles fazem a reposição da matéria orgânica e inorgânica no solo, enriquecendo novamente esse solo que pode estar pobre por algum determinado motivo, tá bom? Outra técnica é a rotação de culturas. O que seria a rotação de culturas? É você cultivar plantas diferentes em períodos também diferentes e alternados, tá bom? Então, assim, se eu planto milho hoje nesse determinado lugar, numa próxima eu vou plantar, por exemplo, uma leguminosa, eu vou plantar um feijão. Então, eles vão alternando o tipo de plantio que eles vão fazer naquela determinada região, ok? Alternando os períodos. Outro exemplo de técnica de preparo é a adubação verde. O que seria isso? Onde são cultivados no solo plantas que possuem nódulos com bactérias, e essas bactérias liberam no solo nitrogênio. Então, quando for plantar uma outra planta, um outro tipo de planta, aquele solo ele vai estar rico em nitrogênio. Então, isso é favorável, porque a maioria utiliza o nitrogênio, tá? Outra técnica é o plantio consorciado. O que seria isso? É plantar mais de uma espécie de planta em um determinado lugar. Então, ao mesmo tempo, eu planto variedades em um determinado local, ok? Isso em faixas intercaladas. Outro exemplo é a irrigação, onde um terreno, um lugar que não tem tanta água, nós podemos fornecer essa água de maneira artificial. Então, isso é irrigar. Outro exemplo de técnica é a drenagem, aí já acontece o contrário, um local, um terreno que é muito irrigado, que tem muita água, eles retiram esse excesso de água ou escoam para lugares mais baixos, tá? Então esse excesso de água é retirado. Então essas são as técnicas de manejo e de preparo do solo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre poluição. O que seria poluição do solo? Poluição é o excesso de substâncias, tá, no solo, e essas substâncias são capazes de alterar a composição dele. Então isso é poluir um solo, isso é um solo poluído, tá? Um solo que está cheio de substâncias que mudam, que provocam alterações nessa composição, tá bom? E o que isso pode causar para aquele lugar, para aquele terreno, para aquele solo, tá? Pode causar esse excesso de substâncias, né? Alterando essa composição, ela pode causar infertilidade do solo, ela pode causar contaminação dos lençóis de água, tá? Dos mares, dos rios também. E isso ocasiona risco também à saúde, ok? Então, até aí, beleza, falamos um pouquinho sobre poluição. Agora eu vou falar sobre 3 tipos de doenças, exemplificar para vocês 3 tipos de doenças que são causadas através dessa poluição do solo, através de um solo poluído, ok? Exemplo disso é a ascaridíase, tá? Ela é transmitida através de um verme, tá? E ela pode ser transmitida ao ser humano por água ou alimentos contaminados, ok? Então, é um exemplo de doença que pode ser transmitida através de um solo contaminado. Então, se aquele solo tem esse verme, esse tipo de verme, né?
ele pode contaminar a água, contaminar os alimentos, que pode usar água para molhar, né, essa plantação, e aí alimento contaminado, água contaminada, a pessoa está ingerindo, está se contaminando. Outro exemplo de doença é a ancilostomíase, tá? Também através do solo contaminado, só que agora não é mais pela ingestão, a pessoa não vai ingerir, mas esse micro-organismo ele pode entrar no ser humano penetrando a pele do ser humano. Então ele vai penetrar a própria pele do ser humano e aí vai contaminar a pessoa. A importância também de não andar descalço, né? E por último, o último exemplo que eu queria citar para vocês é o tétano, tá? Não é através do alimento, não é através da água, não é através do animal que penetra diretamente a sua pele, mas através de objetos contaminados, tá? Se nós cortamos ou se rompe a sua pele em algum momento por um objeto que foi contaminado, aí você pode se contaminar, tá bom? Então, nós vemos aqui a importância de andarmos calçados, nós vemos a importância aqui de tomarmos água devidamente tratada, tá? Eu costumo falar para vocês, né, que a água ela precisa ser fervida, né? Isso é muito importante. Ou ela pode ser e deve ser trabalhada com cloro, né? Mas o mais importante é que ela seja fervida. Na sua localidade você não tem já esse fornecimento de água tratada, o importante é que você ferva essa água antes de ingerir, ok? E os alimentos a mesma coisa, você lavar bem, vocês já sabem que eu já ensinei para vocês, né? Se você vai ingerir um alimento, você vai comer, você precisa antes disso lavar bem esse alimento, lavando com água corrente, depois deixando ele de molho para 1 litro de água, uma colherzinha de cloro, você mistura, deixa lá de molho por 20, 30 minutinhos e depois você tira dali, seca direitinho com um pano bem limpinho e armazena. Então, tá bom? A gente precisa ter esses cuidados para não cair em nenhuma dessas doenças, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês essa explicação, tá? Façam os exercícios desse capítulo 4, que na semana que vem eu vou estar postando a correção desse capítulo. E não esqueçam de entregar as atividades na secretaria, porque eu preciso corrigir, tanto Fique de Olho quanto as atividades que estão sendo postadas lá no portal, tá bom? Beijinho e fica com Deus, até a próxima!